sua palavra. Oremos então. Deus Santo, Pai bendito, nesse instante nós voltamos a nossa atenção para a tua palavra. Nosso desejo é que o teu Espírito Santo ilumine nossos corações, nossas mentes, fale ao nosso homem interior, apresentando, Pai Santo, as mudanças, os projetos, tua vontade para a vida de cada um de nós. Entendemos que agora é o Senhor que deve falar aos nossos corações. Por isso, ó Deus, exalta a tua palavra acima de qualquer um de nós, para que possamos ouvi-la de modo claro, alto, e possamos ter a força vinda também do alto, da tua graça, para pôr em prática, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, a Epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4. Nós iremos, hoje à noite, considerar a partir do versículo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 6. Para a gente contextualizar um pouco aqui, os irmãos lembram que o apóstolo Paulo, ao escrever esta epístola aos Coríntios, visava conduzir aqueles irmãos a uma vida de sabedoria em Cristo Jesus. Era uma igreja que se arrogava portadora de grandes coisas. Era uma igreja que se gabava de ter pregadores eruditos como Apolo, de ter um apóstolo firme como Paulo, de até ter tido a participação de uma certa maneira peculiar de Cefas, de Pedro, de sorte que era uma igreja que, por conta dessas situações específicas, mantinha um certo partidarismo, fazendo com que grupos se formassem no meio do corpo, e isto gerava uma série de mazelas, uma série de coisas que realmente vinha causando muito mal à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo então escreve esta primeira carta visando adequar este comportamento à luz da sabedoria de Deus, à luz do poder de Deus, a cruz de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor. E então ele vai abordando e mostrando que o Evangelho não é devedor de ninguém, não é devedor de homem nenhum. Não foi por causa de qualquer homem que o Evangelho nos foi apresentado, não foi pelo poder de ninguém, não foi pela capacidade de ninguém. O Evangelho não deve à eloquência de ninguém. O Evangelho não deve a qualquer homem. O Evangelho exclusivamente depende do poder de Deus. Deus que fez, Deus que ama. E então o apóstolo Paulo vai mostrando que estes homens utilizados por Deus são apenas instrumentos. Que o que é realmente importante não é o que planta, não é o que colhe, mas Deus que dá crescimento. Então devemos concentrar nossa atenção naquilo que realmente importa. E esse tema, o apóstolo Paulo vai recorrendo desde capítulo 1 e agora, chegando no capítulo 4, mais uma vez a gente encontra o apóstolo Paulo mencionando a responsabilidade que cada pregador tem, que cada pregador possui, e ele utiliza a si mesmo e a Apolo, exemplificando isto.
E é exatamente nesse intuito de dar exemplo, de instruir através dele mesmo, que encontramos aqui o contexto do versículo 6, que vamos começar a considerar agora. Capítulo 4, versículo 6, o texto diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Lembra, irmãos, que o apóstolo Paulo, até esse ponto, vinha mostrando que Deus utiliza a liderança da igreja para a bênção da igreja. Deus utiliza Apolo, Deus utiliza Paulo, Deus utiliza a Cefas, porque todos estes homens foram instrumentos de Deus para benefício da igreja, para usufruto da igreja, de sorte que a igreja não precisava abraçar, criar qualquer grupo, qualquer partido, qualquer panela, e então tentar elevar esse grupo, tentar elevar esse partido acima de qualquer outro. O que estava acontecendo lá em Corinto era exatamente isto, e é por essa razão que o apóstolo Paulo diz: olha, vocês estão indo além do que foi escrito, vocês estão realmente transgredindo a palavra de Deus quando vocês exaltam um grupo em detrimento de outro. Quando vocês elevam um destes homens e um partido em volta deles para então denegrir, desprezar, constranger outro grupo. E isso está errado. O apóstolo Paulo chama a atenção de sua própria vida, de lições na sua própria vida, para que a igreja em Corinto, para que nós pudéssemos aprender uma lição muito importante. Nosso objetivo hoje à noite é de nos fazer lembrar que a nossa dívida com Deus é que nos conduz a uma vida realmente sábia. O apóstolo Paulo, nesses dois versículos, faz com que a igreja viesse a perceber que o caminho que eles estavam trilhando estava longe de ser sábio, estava longe de ser correto, que o comportamento adquirido por conta dessas situações estava longe de ser o comportamento que agradava a Deus. E aí ele faz 3 perguntas que são cirúrgicas. 3 perguntas que apresentam aí uma lição tremenda, cada uma delas. E cada uma dessas 3 perguntas sempre nos lança em rosto a dívida que nós temos, a dívida que nós possuímos com a pessoa de Deus. A primeira dessas lições que a dívida nos faz lembrar é que lembrar da nossa dívida com Deus nos ajuda a sermos humildes. Lembrar da nossa dívida, da dívida que temos com Deus, nos faz evitar o orgulho. A pergunta no versículo 7 é: pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair?
Interessante, irmãos, como o orgulho surge. O orgulho, ele vem acompanhado daquilo que nós julgamos conquistar. Quando nós nos sentimos conquistadores, quando nós olhamos nossa vida ao redor e vemos até onde nós conseguimos chegar, quando nós nos apropriamos dessas coisas, como estando estritamente ligada aos nossos méritos, mas então começamos a nos gabar delas, mas então começamos a nos orgulhar delas, começamos a ter aquele senso de posse. Isso é nosso, isso foi conquistado por nós. Isso pode vir das conquistas materiais, isso pode vir dos títulos, isso pode vir das possessões, de tudo quanto nós julgarmos que conseguimos por força de nosso próprio poder, por força da nossa própria capacidade. Ali, os coríntios sentiam-se altos, sentiam-se elevados. Dentro do seu próprio contexto, eles valorizavam as coisas que eles possuíam. Aqueles irmãos que, dentre outros, gostavam das prédicas eloquentes, certamente abusavam disso e zombavam daqueles que não tinham tanto envolvimento retórico assim, menosprezavam estes. Talvez diante de oradores mais simples, nem faziam questão de ouvir. E por que não criticar até mesmo o próprio apóstolo Paulo? Por que não colocá-lo como alguém que nem tinha tanta autoridade assim? Por que não questionar essa autoridade? Afinal de contas, ele não é assim tão bom pregador, tão eloquente quanto o já citado Apolo. Eles orgulhavam-se de suas posses, do que eles conquistavam até ali. E então Deus nos leva a questionar a si mesmos, a nós mesmos, com esta pergunta: quem te fez sobressair? Quem te elevou? Quem foi que te colocou no lugar em que tu vês que está? A pergunta aqui é retórica, irmãos. O propósito dessa pergunta é levar aqueles irmãos, e a nós também hoje, a ver que se nós estamos aqui hoje, que se fazemos alguma coisa, que se temos alguma coisa, que se atingimos alguma coisa, é mérito de Deus. É o Senhor, de fato, quem nos tem trazido até onde estamos. De maneira, amados, que quando nós encaramos as coisas como se nós não tivéssemos recebido, como se fosse nosso mérito, nos projetamos na direção do orgulho. Nós agimos como se tudo isso não viesse de Deus. Agimos como se nós fôssemos capazes de realizar todas as conquistas. Damos glórias a nós mesmos e pensamos até que nós somos os criadores destas coisas e não Deus. E como isto nos ilude facilmente. Como facilmente nós somos tomados por essa cortina de fumaça
que o orgulho lança, que o orgulho traz, que nos leva a se exaltar acima dos outros e de achar que nós somos os tais. Você consegue lembrar de alguém nas Escrituras que olhava-se diante do espelho e dizia: o que mais me falta? Agora só me falta sentar no trono do Altíssimo. Você lembra alguém que agiu assim? Satanás, o adversário. O orgulho, irmãos, nos lança no mesmo caminho de Satanás. O orgulho nos faz perder de vista que é Deus que age. Então, quando nós nos deparamos com o fato de que, na realidade, nós somos devedores a Deus, Ele é que nos elevou, Ele é que nos resgatou, que se nós hoje somos remidos em Cristo Jesus, é por mérito dele e não nosso. Isso nos faz entender e nos faz olhar para nós mesmos da maneira como convém. Nos faz pensar de nós mesmos como convém pensar. Nos faz entender que se Deus nos tem abençoado financeiramente, se Deus nos tem dado o privilégio de sermos estudiosos, de alcançar títulos, de atingir certos alvos, sejam estes espirituais, sejam estes seculares, é da mão de Deus que recebemos. Nada foge de seu controle, de seu projeto e de sua graça. De maneira que essa pergunta feita à igreja de Corinto também nos é feita hoje. Quem é que te faz sobressair? Quando você olha o lugar que você se encontra hoje, quem te colocou ali? Quando você olha a família que você tem hoje, quem te deu essa família? Quando você percebe, pensando agora eclesiasticamente, as conquistas que a nossa igreja tem atingido, quem é que nos deu? Quem é que tem feito? Certamente não eu. Sei que você pode olhar para si e pensar, realmente, essas coisas vêm de Deus. Então, irmãos, lembrar disso nos faz perceber que o orgulho não tem espaço em nossa vida. Que o orgulho é algo que nos cega. O orgulho é algo que nos faz perder de vista o que realmente importa. Me lembro uma anedota que certa vez ouvi de um erudito, um doutor, fazendo pesquisas na Amazônia, embarcou numa daquelas lanchas, daqueles barcos lá típicos da região, e como a jornada era grande, ele começa a conversar com o barqueiro. E aí começa a fazer perguntas, né, vindas da sua erudição, perguntando se o barqueiro sabia isso, sabia aquilo outro, e o barqueiro, na sua humildade, sei não, senhor. Né? Finalmente ele pergunta: e você sabe ler? Sei não. Rapaz, você perdeu metade da vida. Nesse meio tempo aconteceu alguma coisa no barco e começou a afundar. O barqueiro pergunta: e você sabe nadar?
Ele, sei não. Então você perdeu a vida toda. Isso aí é uma anedota simples, mas uma coisa que nos faz pensar que nós tantas vezes valorizamos coisas secundárias, coisas que nem fomos nós quem conquistamos. Deus que nos deu. Mas por conta desse senso de que é mérito meu, nós deixamos de glorificar quem deve realmente toda glória ser dada e passamos a chamar a atenção, exigir glória para nós. O apóstolo Paulo exemplificou anteriormente, usa seu próprio exemplo para dizer: nada vem de nós. O que é realmente importante é a pessoa de Deus, é o que Deus faz através das nossas vidas, é o que o Senhor realmente faz conosco, o que Ele requer de nós. Lembra isso? O que Ele requer dos seus obreiros não é eloquência, não é realizações, não é nada dessas coisas que vocês acham tão importantes. O que Ele requer é apenas fidelidade. Fidelidade. Aplico estas coisas a mim, o apóstolo Paulo diz, versículo 6, para que vocês aprendam. Primeira lição: aprendam que a nossa dívida com Deus nos ajuda a ser humildes. Mas não só isso. Aprendam que a nossa dívida com Deus nos ajuda a utilizar corretamente aquilo que nós temos recebido. Olhando o contexto aqui, a pergunta é: quem é o possuidor? Versículo 7, mais uma vez. E o que tens tu, que não tenhas recebido? Tudo quanto você tem, quem foi que te deu? Quem foi o possuidor destas coisas? Todas as coisas que você se arroga, todas as coisas que você se vangloria, quem é o possuidor delas? Aqui, irmãos, nós somos confrontados deste senso de posse. Aqui nós somos levados a pensar sobre como nós medimos as coisas, como nós avaliamos as coisas. A posse é algo que muitas vezes nos faz distinguir uns dos outros, nos faz realmente medir uns aos outros. Não sei se os irmãos lembram um vídeo que foi ventilado na internet, contando a história de um pastor de uma grande igreja que vai assumir aquela igreja, e então ele, no culto de posse, se veste como mendigo. E aí ele vai, senta lá na frente. Imediatamente chegam pessoas e convidam ele a sentar mais atrás um pouquinho. E aí ele vai, senta lá atrás e passa todo o culto sem que ninguém lhe dirija uma palavra. Daí então o dirigente convida o pastor que iria assumir. E o interessante é que durante todo o culto as pessoas ficavam perguntando umas às outras: cadê o pastor? Cadê? Onde é que ele está? Esperavam um camarada elegante, gravata. Mas aí de repente lá vem um mendigo, roupa toda andrajosa,
subindo na plataforma, alguns até deram vontade de pegar o camarada, né? Fazer um conselho diaconal lá fora com ele. Mas aí ele se identifica como pastor da igreja e fala da sua experiência. E, irmãos, isso é uma realidade que atinge-nos em muitas formas. Nós medimos uns aos outros pelas posses. Nós somos tratados muitas vezes de acordo com as nossas posses. E os coríntios não foram diferentes. Eles davam muito valor a essa aparência externa. Ora, fosse motivada pela retórica, ora fosse motivada pela própria postura em si. Acho que eu esqueci de apertar então o próximo aspecto. Mas essa mesma dinâmica acontecia durante aquele tempo, assim como hoje. Eles não compreendiam, assim como nós esquecemos em nossos dias, uma coisa muito simples. Tudo quanto nós temos foi nos dado. Tudo quanto nós temos foi recebido de Deus. Os bens, os dons, tudo foi dado por Deus. Irmãos, este senso deve nos levar a olhar corretamente para as coisas que Deus nos fez receber. Isso deve trazer para nós não um senso de glória, mas um senso de responsabilidade. Como é que eu estou utilizando o que eu tenho recebido? Então, ao invés de gloriar-me disso, eu devo desejar empregar sabiamente o que Deus me tem concedido. Preciso olhar e verificar a forma como eu tenho vivido. Como tantas vezes nós paramos, até em oração, e indagamos, né, e perguntamos a Deus: Deus, por que o Senhor não me dá isto? Por que o Senhor não me dá aquilo? Quando na realidade, irmãos, a pergunta certa deveria ter sido: Deus, por que o Senhor tem me dado isto? Por que o Senhor tem me dado estas coisas que eu faço? Às vezes nós chegamos em nossa cama no final do dia, oramos e até de uma certa forma reclamamos com Deus e dizemos: Senhor, eu estou vivendo uma luta tão grande que eu não sei nem o que te agradecer. Por favor, me ajuda a ver o que é que eu tenho para agradecer. E a gente não percebe que nós temos tantas coisas, né? Capacidade de andar, capacidade de ver, de ouvir, de falar. Temos emprego, temos comida na nossa casa, temos um teto sobre a nossa cabeça. Tantas coisas nós temos recebido de Deus, mas o nosso senso de posse nos nubla a visão e nos impede de ver que temos nós recebemos. E se é um dom, não é mérito. Se é uma graça, não é porque eu mereço. Porque Deus agiu soberanamente. E que Ele espera de mim, mais uma vez, voltando ao contexto do parágrafo anterior, o que Deus requer de nós, o que é que Deus requer dos seus dispenseiros? É que cada um seja encontrado que
Deus te odeia. Deus quer te encontrar fiel no uso destas coisas, não para a tua glória, não para a minha glória, mas para a glória de quem realmente merece, aquele que é o possuidor destas coisas, aquele de quem nós temos recebido. Então, se nós lembrarmos quem é o doador das coisas que nós usamos hoje, isso nos faz pensar melhor sobre como nós investimos o nosso tempo, como nós investimos o nosso dinheiro, como nós investimos a educação que recebemos, os títulos que temos, o trabalho que possuímos, a família que Deus nos deu. Se nós lembrarmos que tudo vem das mãos de Deus, se nós realmente reconhecemos que é Deus o grande galardoador, nós vamos olhar para estas coisas de uma outra forma. E essa nova visão nos levará a utilizá-las corretamente. O apóstolo Paulo, mais uma vez, se postula como exemplo. Citando a ele, citando a Apolo, ele se coloca como um exemplo de vida onde todas as coisas que ele, porventura, podia arrogar-se como sua, todas estas coisas eram postas nas mãos de quem realmente era digno. Em certa ocasião, até escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo, citando tantas coisas que ele era ou que ele tinha: sou judeu, sou isso, sou fariseu, sou segundo a lei irrepreensível, mas todas essas coisas eu considero como esterco, como refúgio, porque tem algo muito mais sublime: Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, enxergar nossa dívida com Ele nos ajuda a usar corretamente o que temos. E finalmente, a última lição do exemplo de Paulo é que quando nós lembramos a nossa dívida com Deus, isso nos ajuda a sermos realmente gratos. Ingratidão é uma das piores mazelas que existe entre os homens. E a gente sempre se irrita com ingratidão. Você olha para as pessoas que você ajudou, quando elas agem de forma ingrata contigo, certamente te sobe uma indignação, que a sua vontade é lançar em rosto tudo quanto você tem feito por ela, não é verdade? É ou não é? O seu desejo até é de cessar a bênção. Ah, é assim que daí você vai sentir a minha ausência? Cessa a ajuda, cessa o que fazia. Irmãos, infelizmente nós esquecemos que tantas e tantas vezes nós temos agido de forma ingrata com Deus. A última pergunta nos faz refletir exatamente sobre isso. Somos levados a pensar que, se recebemos, nós não podemos agir como se fosse nosso por direito. A última pergunta que ele faz então é: se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Se o que tu tens, tu recebeu,
tu recebeste, no melhor português? Por que ages como se fosse teu sem qualquer benefício exterior? Por que ages como se não viesse de outra pessoa? Por que ages como se aquilo fosse tua conquista? Por que ages como se fosse teu? Essa é a indagação do apóstolo Paulo. Irmãos, nós temos que entender que mesmo que nós tenhamos dons especiais, mesmo que nós tenhamos riquezas materiais, mesmo que nós tenhamos capacidades excepcionais, estas coisas foram doadas a nós por Deus. Não é mérito nosso. Não podemos agir como se nós não tivéssemos recebido nenhuma dessas coisas de Deus. Portanto, é uma bênção que devemos agradecer. Não é um atributo pelo qual nós devamos nos gloriar. Tudo ao nosso redor. Tudo vem de Deus. Até o ar que nós nesse momento respiramos. Nós somos atingidos diariamente, irmãos, pela generosidade de Deus. Recebemos constantemente graça sobre graça de acordo com a sua benevolência. E saiba isso, nós não merecemos nada. Então, isso tem que nos levar a ter um coração grato. O senso de que somos devedores tem que nos levar a ter um coração grato a Deus por tudo. Não é como aquela mãe que, levando a sua filhinha para uma feira, ali aquela menininha engraçadinha que conquista os vendedores, aí um deles, olhando a graciosidade daquela menina, pega uma laranja e dá para a menina, né? E a mãe, então, querendo se mostrar uma boa educadora, vai e fala para a filha: como é que se diz? Aí a menininha olha para o feirante e diz: descasca. Como nós agimos assim também? Tantas coisas temos recebido, tantas coisas, mas ao invés de sermos gratos, nós agimos como se nada tivesse sido nos dado. Somos devedores, eternamente devedores a Deus. E hoje à noite, irmãos, nós estamos vendo isso de duas formas. Uma através da pregação que hoje nos foi trazida aqui, e a segunda forma é através da mesa que temos posta aqui diante de nós. Nós iremos nesse momento agora participar da mesa do Senhor, através da ceia. E é mais um testemunho do que nós temos recebido. É mais um testemunho da generosidade de Deus, da graça de Deus. Se hoje nós somos remidos, se hoje nós podemos dizer que somos salvos, não é porque somos merecedores, mas é porque Deus agiu graciosamente. E Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser lavados pelo seu sangue, salvos, remidos pela sua graça. E temos aqui pão, suco de uva, que simbolizam o corpo e sangue de Cristo, respectivamente, para nos apresentar, para nos apresentar aquilo que Cristo Jesus fez por nós, de onde
nós seremos sempre eternamente gratos. Eu quero convidar os diáconos aqui à frente. Temos aqui o testemunho simbólico de quão devedores nós somos. E eu quero convidar você que está entre nós, que já é salvo por Cristo, que já tem sido batizado, identificando-se com Ele na semelhança de sua morte e ressurreição, que está em plena comunhão com Deus e com a igreja que Ele comprou pelo sangue do seu Filho, a fazer-se conosco participante desta mesa. Convido a você a avaliar-se a si mesmo. Olha a tua vida. E então participe do pão, participe do cálice de forma correta, coerente com aquele a quem nós somos eternos devedores. Baixa a tua cabeça. Vamos orar silenciosamente. Eu peço ao pastor Eberson que quebre o silêncio posteriormente, agradecendo o pão, agradecendo o cálice, que simbolizam o corpo e sangue de Deus. Bondoso e gracioso Deus, queremos, nesse momento de adoração, juntos aqui como igreja, agradecer por toda a tua benevolência, tua longanimidade em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, e pelo teu amor operante, que enviou teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso favor. Obrigado a Deus, porque todo o sofrimento do teu Filho deveria ser o nosso sofrimento, e o pagamento que nós deveríamos arcar. Mas o Senhor, de uma maneira grandiosa, maravilhosa, amorosa, o Senhor preparou esse sacrifício, o Senhor providenciou o Cordeiro perfeito para que nos substituísse. E hoje nós estamos aqui celebrando a morte e ressurreição do teu Filho. E devemos fazer isso, ó Deus, até a volta dele, para nos resgatar. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo pão, pelo cálice, que simbolizam a carne moída, a carne sacrificada do teu Filho e o sangue derramado em nosso favor. Que o Senhor nos enche o nosso coração de temor, fazendo com que os nossos passos sigam os passos de Cristo, e cause em nós também, além do temor, uma grande alegria em te servirmos, e o grande privilégio que somente o teu povo tem, de te servir, de te obedecer, de ouvir a tua voz e de ter a certeza de que estaremos contigo durante toda a eternidade. Obrigado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senhor.
na mesma epístola de Coríntios, né, 1 aos Coríntios, no capítulo 11, ele nos diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto quando comerdes, em memória de mim. Façamos todos nesse instante. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto quando o beberdes, em memória de mim. Façamos todos. Deus bendito, Pai glorioso, nós te agradecemos, Senhor, por tua graça em Cristo Jesus. Te agradecemos por tão grandiosa salvação. Reconhecemos que nós não temos direito, não temos mérito, não temos nada em nós que nos favorecesse, a não ser a tua infinita graça. Por isso, Pai Santo, nós nos alegramos agora na tua presença em agradecer-te por tão grande salvação que o Senhor derramou sobre nós em Cristo Jesus. Pedimos, Pai eterno, que o Senhor nos permita andar de uma forma que realmente expresse quem hoje é o dono de nossa vida. Que possamos em tudo apresentar ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, eternamente. Em nome dele, que também nesse instante te agradecemos. Em nome do nosso campeão, em nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus